Olá. Fisicamente, Somos o Esquecimento que Seremos é um livro excelente. Muito bem cozido, capa sedosa, páginas cremes e agradáveis ao toque, bem paginado e com boa legibilidade. Como único senão a fotografia do autor na badana, que devido ao manuseamento do livro vai aparecendo de quando em quando, não gostando eu do culto da personalidade, e logo este autor, que não é particularmente talentoso para a escrita. Quanto ao conteúdo, é um livro que vale muito a pena ler, pelo seu humanismo, principalmente, mas também pelo seu contexto histórico. É autobiográfico, mas foi escrito como um romance, demonstrando Héctor Faciolince uma memória invejável, com relatos de uma crua honestidade tocante, que como nos torna íntimos dele, deixando-nos humanamente mais ricos. Parte 1. O menino pela mão do seu pai, onde o autor relata com uma ternura comovente o amor pelo seu pai, desde muito pequenino, e igualmente o amor do pai por ele, em claro contraste com os outros meninos que conhecia, que tinham uma relação distante com os respectivos pais. Fala também do humanismo dele e como ele lhe transmitiu esses valores. Leva-nos a relembrar e a refletir sobre a nossa experiência pessoal. Quanto aos erros, 1. Cheirava o meu pai, passava-lhe o braço por cima, enfiava o dedo polegar na boca e adormecia profundamente, vírgula. Até o barulho dos cascos dos cavalos e as chinetas da carroça, do leite, anunciarem o amanhecer. 2. Tinha de tomar banho todos os dias, lavar as mãos antes de comer e os dentes depois. 3. Porque tínhamos uma quinta, um carro, criadas ao nosso serviço, vírgula, e até uma freira de companhia. Sem esta vírgula, criadas ao nosso serviço, passa um pouco despercebido. 4. O meu pai ficava de mau humor e fechava-se na biblioteca a ler e ouvir música clássica aos altos berros para se acalmar. 5. Um jugoslavo descarado que obrigava o meu pai a dar-lhe dinheiro em troca da promessa de maçãs, peras e figos mediterrâneos, vírgula, que a horta da quinta nunca chegou a ver. 6. Teríamos de esperar até que eles morressem de velhos para contratar outros caseiros, ponto e vírgula. E assim foi. Depois vieram 7. Sentada à secretária a desenhar ou a escrever à máquina, fingindo que escrevia como ele, com o dedo indicador de cada mão. 8. Parecia a mulher mais feliz do mundo, vírgula, até que um dia, sem deixar de sorrir, deu um tiro no céu da boca e ninguém soube porquê. Erros 9, 10 e 11. Na semana seguinte, antes da aula, incumbiu-me de copiar uma série de vogais, 2 pontos. Primeiro o A, depois o E e assim sucessivamente, ponto. Ao longo das semanas seguintes, cada vez mais consoantes, primeiras mais comuns, 2 pontos. O C, o P. 12. Eu não sabia onde pôr o acento e, vírgula, quase sempre, por absurdo, em vez de o pôr em alguma vogal, punha toda a ênfase no R. 13. Sempre que podia, escrevia num papel e perguntava-me, com um sorriso radiante: Gorducho, o que é que diz aqui? A mim bastava-me ver a palavra para ficar logo vermelho e não conseguir lê-la. Se não pusermos palavra, pode parecer que se está a referir à irmã. 14. Eu aprendi na sua máquina de escrever, graças à paciência dele, todo o abecedário, os números e os sinais de pontuação. 15. A voz trovejava-lhe quando se zangava, vírgula, e dava murros na mesa quando fazíamos asneira ou dizíamos alguma estupidez à mesa. 16. Em geral, era indulgente com as fraquezas que considerava irremediáveis, vírgula, como uma doença. 17 e 18. Como era um higienista, não suportava que andássemos com nada sujo no corpo, vírgula. Por isso, obrigava-nos a lavar as mãos e a limpar as unhas num ritual que quase parecia pré-cirúrgico. 19. Ainda não percebeste que em Medellín há bairros onde nem sequer tem água corrente? Quanto mais telefone. 20.
Saiu do carro, iracundo, agarrou-me pelo braço, vírgula, com uma violência que eu nunca lhe tinha visto, vírgula, e levou-me até à porta dos Manevis. 21. Tocou a campainha, vírgula, e uma rapariga mais velha do que eu, belíssima e altiva, abriu a porta. 22, 23 e 24. Recordou-me que o próprio Jesus era judeu, que muitos antioquenhos, e provavelmente até nós próprios, têm sangue judeu, porque em Espanha os haviam obrigado a converter-se, vírgula, e que eu tinha o dever de os respeitar a todos. 25. Era um colégio só para meninas, mas 2 anos antes da primária também deixavam entrar meninos. Não é erro, mas ficava melhor. Com uma única exceção, o autocarro, onde havia o motorista e o outro miúdo. 26, 27 e 28. E lembro-me de que esse miúdo, durante todo o trajeto, desde que entrava até chegar ao colégio, se dedicava a puxar o pirilau por um dos lados das calças, vírgula, e a afagá-lo e a coçá-lo e a esticá-lo, vírgula, sem cessar. Erro de editora 1. Ó rapaz, o que é que está para aqui a fazer? Para onde vai? 29. O tio Dario, quando a mulher o abandonou, os primos Lida e Raul, antes de casarem, os primos Bernardo, Olga, Cecília e Alonso, que eram órfãos, ponto e vírgula, e outros mais. Erro de editora 2. A linha começa com um espaço que não deveria existir. 30. Ao mesmo tempo que o avô punha a ladainha devastadora de uma emissora de notícias, vírgula, que parecia atrair a escuridão, vírgula, e bufava de calor sentado numa cadeira no corredor da casa. Parte 2. Um médico contra a dor e o fanatismo. Fala do comprometimento social do pai, sobretudo ao exigir água potável para todos, privação que originava a maioria das doenças. Fala também de política, religião e da vida prática. Como senão, esta parte tem muitas maiúsculas, de nomes, siglas, etc., o que a torna um pouco chata. Erro 31. Era importante que os filhos soubessem que nem toda a gente era feliz e afortunada como nós, vírgula, e parecia necessário que conhecêssemos desde crianças o padecimento. 32. Na minha casa havia um disco com os hinos mais importantes do mundo. Aqui ele não sabe, que demonstra que não sabe que todos os hinos são igualmente importantes. 33. Quando o Dr. Sauner estava, tirava-se a louça de boa, a de porcelana, os guardanapos e as toalhas de linho, bordadas pela minha avó, vírgula, bordadas pela minha avó, e os talheres de prata. 34. Mas o seu triunfo intelectual era inegável, vírgula, e foi assim que, apenas com uma palavra, erro 35. A Maria Luz, a mais velha, lembra-se bem de uma vez que a levou ao hospital pediátrico e a fez percorrer todas as aulas, visitando uma após outra cada criança doente. 36. Graças à sua compaixão e a essa ideia fixa de uma higiene alcançável com educação e obras públicas, também conseguiu, ainda sendo estudante, vírgula, e embora com a oposição dos ganadeiros que julgavam que... 37. Na universidade também o criticavam, vírgula, e tentavam passar-lhe rasteiras para lhe dificultarem a vida. 38. Embora ele tentasse resolver todos estes ataques, vírgula, ou pelo menos esquecê-los com uma gargalhada, chegou a uma altura, erro da editora 3, não coerente, que estava a infectar a consciência das pessoas. Bem, aqui não sei se é erro, porque não sei se há a dupla possibilidade do novo acordo com C e sem o C. 39. Digamos um complicadíssimo gelado de sapota, uns eternos tamales santaderianos, umas laboriosas saladas de espargos com sumo de maracujá, vírgula, ou um elaborado licor de tangerina, vírgula, que era preciso enterrar em bilhas de barro durante 4 meses. 40.
Era capaz de proibir um filme só porque se via um tornozelo, vírgula, e vetava, sob pena de excomunhão, a visita à cidade de atrizes e cantoras. 41. À minha irmã, que tinha 3 ou 4 anos e parecia um anjo do Renascimento, vírgula, com os seus caracóisitos louros e os seus olhos verde-azulados, disfarçaram-na de freira. 42. As vacinas, a prevenção, os alimentos básicos, como se a história fosse cíclica, vírgula, e este um país de surdos, onde as crianças ainda morrem de diarreia e desnutrição. 43. Sem um só útero de freira disponível nas redondezas, esse problema nunca mais se voltou a dar, vírgula, e a castidade das freiras ficou garantida para sempre. 44. Quando a minha mãe se convenceu de que, com o dinheiro do professor, minguado devido à sua generosidade sem controlo, vírgula, e constantemente ameaçado por uma destituição fulminante por parte da direção da universidade. 45 e 46. A irmã Josefa, que se ocupou da Sol e de mim todas as semanas, de segunda a sexta-feira, enquanto a minha mãe trabalhava, vírgula, e até que os 2 filhos mais novos, entre os quais eu próprio, fossem para a escola. 47. Mas ela conseguiu impor a sua vontade, com esse caráter firme e constante aliado a uma indestrutível alegria de fundo, vírgula, que nunca deixou de a acompanhar até hoje, vírgula, e que a tornou numa pessoa imune aos rancores e aos desgostos duradouros. 48. Gostava tanto delas que, às vezes, ficava horas no elevador enquanto a minha mãe trabalhava, subindo e descendo ao lado das ascensoristas negras, vírgula, que cheiravam a um perfume barato, vírgula, que, ainda hoje, nas raras ocasiões em que o voltei a cheirar. 49. Numa secretária metálica, a minha mãe dedicava-se a fazer à mão a escrita do edifício, vírgula, com um lápis amarelo bem afiado, vírgula, num imenso livro de contabilidade de capa dura e verde. 50. Excrementos de cães, adultérios descobertos, bebedeiras musicais, exibição de órgãos eretos em elevadores e janelas, mariachis às 4 da manhã, mafiosos borguistas em atitude de conquista, ladrões oriundos de famílias patrícias, vírgula, e drogados filhos de casais puritanos. Sem esta vírgula, ladrões oriundos de famílias patrícias passa um pouco despercebido. 51. Estávamos no tempo da Revolução Cubana e das guerrilhas míticas da América Latina, que ainda não se tinham convertido em bandos de criminosos dedicados ao sequestro e ao tráfico de drogas, vírgula, e conservavam, por conseguinte, uma certa auréola de luta. Erro da editora 4. O Dr. António Mesa Jaramilho, decano de Arquitetura da Universidade Pontifícia e colega do meu pai e do Dr. Saunders nas suas andanças pelos bairros populares. 52 e 53. O meu pai também corroborava este ponto de vista, vírgula, e dizia, irónico, que o Pai Eterno não era surdo, vírgula, e que, por isso, não havia necessidade. 54. E o meu pai citava sempre como exemplo o padre Gabriel Dias, vírgula, que era, esse sim, uma alma de Deus. Parte 3. Guerras de religião e antídoto iluminista. Onde ele descreve a educação que teve, conservadora e religiosa, por parte da mãe e das escolas, tendo o contraponto do pai, a que chamou antídoto iluminista. R55. Era como se, na minha família, se estivesse a travar uma guerra semelhante entre duas concepções da vida, entre o furibundo Deus agonizante, vírgula, que se continuava a venerar com terror, vírgula, e uma benévola razão nascente. 56 e 57.
Era um mestre de escola que redigia artigos sob o pseudónimo de Arturo, vírgula, tendo escrito as magníficas crónicas de Bucaramanga. 58. Minha avó casou com Alberto Faciolince, um liberal de bom humor e mente aberta, vírgula, com quem foi feliz durante pouco tempo, pois, 4 anos depois de casarem, Editora 5. A linha começa com um espaço quando não devia. 59. A minha avó nunca foi feliz com ele, pois não se parecia com o seu adorado irmão, ponto e vírgula. Nem na cama, nem na mesa, os 2 sítios mais importantes de uma casa. 60. A minha avó foi sufragista, vírgula, e até dizia que um dos dias mais felizes da sua vida fora quando, em meados do século. 61. Como demonstrou a impor ao meu pai a sua ideia de abrir um negócio próprio, empregar 2 raparigas para o serviço doméstico, vírgula, e ir trabalhar para o escritório, longe da tutela económica e do olho vigilante do marido. 62. Na outra página. Eram contra o celibato sacerdotal, eram a favor do aborto e do preservativo, vírgula, e, mais tarde, concordariam com a ordenação das mulheres e com o casamento homossexual. 63. Mas, ao chegar a Sevilha, o avô disse-lhe que tinham conversado tanto no caminho, vírgula, e que o filho era tão inteligente que já se podia matricular no primeiro ano do ciclo. 64. O meu pai teve a ideia do ano rural obrigatório para todos os médicos recém-licenciados, vírgula, e redigiu o projeto de lei que converteu em realidade esta reforma. 65, 66 e 67. Dom António, com mais de 50 anos, teve de vender ao desbarato tudo o que conquistara, ao longo de mais de 20 anos de trabalho, e regressar a Antioquia para começar tudo de novo. 68. Amparo. 69. Se houvesse mesmo um Deus, ele não quereria saber se o adoravam ou não. Como o autor não é crente, acho que não devia pôr em maiúscula. 70. Não podemos estar completamente seguros se há Deus ou não. Ou não podemos estar completamente seguros de que exista Deus ou não. 71, 72, 73. E também não podemos ter a certeza de que Deus, se existir, seja bom, vírgula, ou, pelo menos, bom para a Terra e para os seres humanos. 74. E das perseguições da Igreja a Galileu e a Darwin, um por ter tirado do centro do universo a Terra, vírgula, e o outro por ter tirado do centro da criação o homem. 75. O Deus misericordioso e a irmandade entre todos os seres humanos. 76. Uma nova era da verdadeira liberdade, igualdade e fraternidade, vírgula, na qual todas as crenças humanas ou religiosas seriam toleradas. 77 e 78. Saltava às partes onde diziam raios e coriscos do comunismo, com sórdidos exemplos do Gulag, porque se recusava a acreditar na sua veracidade, vírgula, parecendo-lhe pura propaganda, e até me oferecia, não é erro, mas ficava melhor, ela garantia que eu era idêntico a João 23. 79 e 80. O padre Mário queria sempre mais e mais detalhes, com quem e quantas vezes, vírgula, e com qual das mãos e a que horas, vírgula, e onde, e percebia-se que essas revelações, erro do autor ou editora, 81. Porque terá cedido o meu pai, que estudou em escolas públicas laicas, permitido que eu fosse educado num colégio privado confessional, sem o I. 82.
Podiam ser tratadas com o antibiótico de Kant ou de Hume, ou com o mais acessível e brincalhão ceticismo de Borges, vírgula, e, sobretudo, com a clareza refrescante do grande Bertrand Russell. 83. Apenas os que forem expostos, desde muito cedo na vida, à semente da dúvida, vírgula, poderão questionar uma ou outra das suas crenças. 84. Devido a uma certa agonia existencial dos seres humanos e à nossa torturante. 85. O consolo proporcionado pela crença noutra vida e numa alma imortal capaz de chegar ao céu ou de transmigrar, vírgula, ser sempre mais atraente e dar mais coesão social e sentimento de irmandade entre pessoas afastadas do que. 86. Nós, os seres humanos, sentimos uma profunda paixão natural que nos atrai para o mistério. Parte 4. Viagens ao Oriente. Parte em que narra os problemas que o pai teve na universidade, pelos seus posicionamentos políticos e sociais, que o levaram ao exílio devido a estar ameaçado de morte. 87. Viagens incompreensíveis para mim e de consequências muito dolorosas, vírgula, que eu também não compreendia, vírgula, e que só pude digerir bem ao fim de alguns anos. 88. Lembro-me de que o meu pai, no período de transição, quando a esquerda substituiu a direita na universidade, vírgula, e quando ele, mais do que nunca, pregava a tolerância. 89. Aqueles que os guelfos acusam de serem gibelinos e que os gibelinos acusam de serem guelfos, vírgula, são os que têm razão. 90. Pareceu grotesco que os marxistas insistissem em converter, o que acabou por suceder, a velha capela da cidade universitária num laboratório, vírgula, e, mais tarde, num teatro, porque... 91. Não me arrependo minimamente de o ter feito, porque julgo que sempre tive em mente o bem público, vírgula, e que, sendo a cátedra que dirijo essencialmente de serviço geral. 92. Se a universidade não quiser continuar a ser um ente etéreo e isolado da angústia das pessoas, de costas viradas para o que a rodeia. 93. Trapalhada de frase, como se o sustentáculo dos velhos métodos e privilégios que mantiveram na Idade Média da injustiça social ao povo colombiano. 94. Eu implorava à minha mãe que me deixasse dormir na cama dele, vírgula, e pedia às criadas que não mudassem os lençóis e as fronhas das almofadas para poder adormecer embalado pelo cheiro do meu pai. Erro de editora, ficava melhor. Gritou finalmente la victoria. E Victória ficou a menina. 95. Tecer e bordar alvas, cíngulos, tolas, casulas, amíctoos, purificadores para o altar, corporal para colocar o cálice e a hóstia, vírgula, e sobrepelizes para os seminaristas e os sacristães. Erro do autor 96. O Sagrado Coração de Jesus, com a víscera exposta, ponto e vírgula, Santa Ana ensinando a ler a Santíssima Virgem, ponto e vírgula, Santo António de Pádua com a sua língua incorrupta pregando aos pássaros, ponto e vírgula, São Martinho de Porres protegendo os negros, ponto e vírgula, o Santo Padre de Ars no seu leito de morte. 97 e 98. Ao cair da tarde, as minhas irmãs e eu sentámos-nos em redor da nossa avó no oratório, vírgula, e começavam a surgir mulheres de todos os recantos da casa. 2 pontos. Mulheres da família, mulheres que trabalhavam para nós e mulheres da vizinhança. 99. Que fora a ama da minha mãe e da minha avó, que vivia 6 meses em minha casa e 6 meses em casa da avó, vírgula, porque, como já disse, esta era completamente surda. 100. E a Tatá ficou cega para sempre, pelo menos desse olho,
e do outro não via quase nada, apenas luzes e sombras. Tem de ser quase, porque se não via nada, não via luzes e sombras. Chamada de atenção. Uma procissão de paroquianos estropiados, como Corte dos Milagres. Aqui já este problema já era antes do acordo, do novo acordo. Está a falar de estropiados, parece que é corte, mas é corte. Chamada de atenção. Um machão que se preze não quer saber se está a deitar com uma génia ou com uma imbecil. Já é tempo de deixarem as mulheres serem génias também, até porque o machão não quererá deitar-se com um gênio. No original está: o machão que se preze não quer saber se está a deitar com um gênio ou com uma imbecil. 101. Apenas o carimbo de Vancouver e os selos do Canadá, vírgula, com a imagem da Rainha de Inglaterra, vírgula, revelavam o país e o lugar. 102 e 103, na outra página. Remetendo e passando roupa a ferro sozinhas, vírgula, e engomando toalhas e guardanapos de linho sozinhas e para ninguém, vírgula, até que os dedos e os olhos aguentassem. 104. Às minhas irmãs e a mim, com o pretexto de que era para que tomassem conta de nós, vírgula, mas, na verdade. 105. Podia ser de riso, de angústia, de sono, de preguiça sem limites, jamais de elevação espiritual, vírgula, e quase sempre de irremediável e definitivo aborrecimento. Parte 5. Anos felizes. Onde fala do amor do pai pela mãe e do amor da mãe pelo pai. Também das irmãs, como eram uma família feliz, em casa e nas férias. E da sexualidade também. Erro 106. Contavam um ao outro as coisas boas e más que lhes tinham acontecido nesse dia, vírgula, e não paravam de conversar sobre todos os temas. A vida dos filhos. 107. Tinha enormes ataques de idealismo que lhe duravam anos, durante os quais se dedicava a causas perdidas, vírgula, como a reforma agrária ou os impostos fundiários. 108. The Story of Art, de Gombrich, esse livro que adorávamos por motivos diferentes. Ponto. No meu caso, eróticos, e no dele. 109. Como se, de um momento para o outro, o assaltasse uma espécie de desilusão ou de desânimo, vírgula, ou, mais provavelmente, como se outro interesse. 110 e 111. E o agnóstico agia como um místico e a mística como uma materialista, em alguns aspectos, vírgula, e, por vezes, sucedia precisamente o contrário. O idealista agia com indiferença, racismo e egoísmo, vírgula, e a materialista e racista como uma verdadeira cristã. É da editora 7, para quem todas. 112. O Dr. Henao Posada, muito antes das ecografias, tinha o poder mágico de adivinhar o sexo dos filhos, já que adivinhar o sexo depois do parto é fácil. 113. E quando finalmente regressaram de vez ao país, vírgula, porque a insistência da minha mãe acabou por vergar a vontade do meu pai, o que ele ganhava. Erros 114, 115, 116, 117 e 118. Os indicadores de saúde e as taxas de mortalidade infantil começaram, pouco a pouco, mas de maneira sólida, a melhorar, aproximando-se do ideal dos países mais desenvolvidos. Ponto e vírgula. A rede de água potável também melhorou. Ponto e vírgula. As campanhas nacionais de vacinação maciça começaram a surtir efeito. Ponto e vírgula. Através do INCORA, um instituto de reforma agrária onde trabalhou duramente o governo de Leras Restrepo, distribuiu algumas fazendas inativas aos camponeses sem terra. Ponto e vírgula. Ajudou a fundar o Instituto Colombiano do Bem-Estar Familiar. Ponto e vírgula.
e inaugurou aquedutos e sistemas de esgotos em aldeias, bairros e cidades. 119. Meses e anos idênticos, durante os quais nós, os filhos, estudávamos bem, éramos aprovados nos exames da escola sem problemas, vírgula, o meu pai e a minha mãe madrugavam para ir trabalhar sem se queixarem. Erros do autor e da editora, 120-121. Íamos a Rio Negro e fazíamos longos passeios com o meu pai, aqui falta-me um espaço, que, enquanto caminhava, recitava poemas de cor, vírgula, e depois me lia À Sombra de uma Árvore, o Martim Fierro, o Guerra e Paz, é um livro, ou poemas de Barba Jacob. Erro do autor 122. Casou com um arquiteto da Costa muito bem sucedido, bastante generoso, um grande trabalhador, colega da minha tia na universidade, vírgula, e que tinha uma família ideal para nós, pois a prole deles era simetricamente oposta à nossa. Erro da editora 28, linha muito aberta. 123. Foram anos felizes, só que a felicidade é feita de uma substância etérea que facilmente se dissolve na recordação, vírgula, e que, quando regressa à memória. 124. E eu, às vezes, até mês e meio ou mais, dando passeios na lancha do Rafa, que se chamava La Fiorella, até Boca Chica, vírgula, para irmos apanhar conchas e comer peixe frito com patacão e mandioca. Erro de editora 9, arroz com coco e pargo vermelho às segundas, quibes sírio-libanesas às quartas. Erro do autor 125. A música clássica não berra. Havia música clássica aos berros. 126 e 127. A primeira tragédia esteve à beira de acontecer por minha culpa, mas não chegou a suceder graças à coragem do miúdo Pertito, vírgula, cujo nome nunca soube, vírgula, mas a quem tenho de agradecer para o resto da minha vida, vírgula, o facto de não me sentir completamente culpado por uma morte provocada pela minha cobardia. 128, 129, 130, na outra página. O Negro Torres, um gigante com corpo de estátua, nos tinha ensinado aos mais velhos a nadar em estilo livre, de bruços, a mergulhar, a inspirar pela boca e a expirar pelo nariz, vírgula, a melhorar as braçadas, a manter as pernas direitas e o corpo na horizontal, vírgula, até quase nos afogarmos de cansaço, e isto ao longo de várias semanas, fazendo piscinas completas para trás e para a frente. 131. As cordas que amarravam a embarcação foram-se desamarrando aos poucos e a lancha começou a afastar-se cada vez mais do cais, vírgula, e, por conseguinte, o salto tinha de ser cada vez mais comprido. 132 e 133. Eu permanecia no mesmo sítio, paralisado, a olhar para a minha irmã, vendo-a tossir e vomitar água, vírgula, e chorar, vírgula, e voltar a respirar, abraçado à minha mãe, até que o meu pai se agachou ao pé de mim. 134. O meu pai levou-me pela mão até onde o médico legista lhe indicou que estava o corpo do rapaz, que podia ser o John, e era mesmo o John. E então o médico propôs ao meu pai que eu presenciasse a autópsia. 135. Mas talvez aquele de que me lembro seja o cadáver de uma rapariga muito nova, vírgula, e completamente nua, de uma palidez transparente. 136. Agora que evoco esta visita à morgue de El Pedregal, acho que sei porque é que o comprei, vírgula, e também sei porque é que todas as pessoas que me vêm visitar ficam perturbadas e afetadas com ele. 137 e 138. Sentava-se no chão para me fazer companhia, vírgula,
durante horas, vírgula, ao lado da cama, vírgula, e explicava-me coisas enquanto me acariciava a cabeça ou me lia contos tranquilos. 139. Embora sempre se apresentasse a garantir-me que não fazia questão de que eu alcançasse qualquer coisa na vida, vírgula, e que a minha mera existência era suficiente para a sua felicidade, a minha existência feliz, fosse ela qual fosse. Erros 140 e 141, na outra página. Em matéria sexual, foi sempre muito aberto, como já se viu pelo episódio da masturbação, vírgula, e noutros de que não falo, vírgula, porque não há nada tão incómodo como misturar pais e sexo. 142. Quando o marido de uma prima minha, que era da Opus Dei, deu uma conferência na universidade na qual criticava o uso do preservativo, vírgula, e defendia que, por vezes, a medicina é a aliada perversa da imoralidade humana. 143. Falei disso ao meu pai com o ânimo embargado pelo medo e pela vergonha, vírgula, e ele respondeu-me, sorrindo serenamente, 144. E que o único problema, embora suportável, que poderia vir a ter no caso de me definir como homossexual, vírgula, era ser alvo de uma certa discriminação social neste meio tão obtuso que é o nosso. 145. Mas que isso também se podia suportar com doses proporcionais de indiferença e de orgulho, de discrição e de escândalo, vírgula, e, sobretudo, com sentido de humor, porque... Parte 6. A morte da Marta. Surge a doença e a morte de uma das irmãs, relato nu e cru, muito emotivo, de todo o drama que envolveu toda a família e amigos. Também tudo o que tentaram para a salvar, assim como a descrição da sua personalidade, em como era uma rapariga brilhante. Erro 146. Éramos felizes porque o meu pai voltara definitivamente da Ásia e já não tencionava partir nunca mais, porque da última vez se tinha deprimido até quase ao suicídio, vírgula, e, por outro lado, felizmente, já não era perseguido na universidade. Erro da editora 10. Ninguém diz bêbado, dizemos bêbado, e ainda para mais sendo mendigos a falar. E até os mendigos tomavam conta dele dizendo: o maestro está bêbado, deixem-no dormir. 147. Talvez tenha sido por isso que a minha irmã se fartou do violino aos 11 anos, por lhe parecer que era um instrumento muito triste e que exigia uma entrega total de tempo, de vida, concebido para tocar música antiga. 148, na página seguinte. Aos 14 anos começou a cantar e a tocar numa banda, o quarteto Elas, onde também cantava outra miúda extraordinária, a Cláudia Gomes. Ponto. A Marta foi a primeira da família a ganhar prémios no mundo do espetáculo. Mas que esta palavra agora lê-se espetáculo. Erros 149, 150 e 151. Lia mais do que eu, vírgula, e era tão rápido e brilhante que o meu pai a preferia a todos nós, mesmo a mim, que tinha esse mérito de ser o único homem, e à mais velha que, por ser a mais velha e a que o tratava melhor, era a menina do seu coração. Não há nenhum mérito em se nascer homem ou em se ser homem. Se pretendia que fosse ironia, a palavra mérito teria de estar entre aspas. Erros 152 e 153. Basta dizer que ele tinha 13 anos quando fez a primeira serenata à minha irmã, tinha ela 11. Quando ela fez 17, vírgula, já estava há tanto tempo juntos que se fartaram de tanta virgindade. 154. Passava o dia com uma colega de escola, a Maria Emma Merria, que lhe dava conselhos sobre roupas e glamour, vírgula, e a ensinou a mexer as mãos como uma bailarina. E é os 155, 156 e 157 na outra página.
As suas chegadas costumavam ser chuvas de alegria, gargalhadas, brincadeiras, vírgula, ou música sombria, vírgula, e a reparadora leitura ritual. 158. A minha irmã Clara, que não vivia longe, juntou-se a eles, vírgula, e o Jorge Humberto, o seu marido, também lá ia ter aos fins de semana. Erros 159, 160, 161 e 162. Era isso que merecia esta menina feliz e inocente pelos pecados cometidos pelo meu pai, vírgula, ou por mim, vírgula, ou pela minha mãe, ou por ela, vírgula, ou pelos meus avós e tataravós, vírgula, ou sabe-se lá por quem. Erros 163, 164, 165, 166 e 167. O Dr. Borrero, um poço de ciência que salvara milhares de velhos, vírgula, de crianças e de jovens, vírgula, de todas as maleitas, das doenças mais graves, como o cancro do pulmão, a insuficiência cardíaca ou a renal. Nada podia fazer pela Marta. 168, 169, 170. Também lá ia o Alberto Echavarria, o hematologista que salvara crianças de leucemias ferozes, vírgula, tratara anemias falciformes e salvara hemofílicos, mas que não podia fazer nada pela Marta, apenas limitar-se a tirar-lhe sangue de 2 em 2 dias, ou de 3 em 3, vírgula, para fazer umas tabelas de valores sanguíneos. 171. Os seus gritos de desespero e maldizia o céu, e maldizia a si mesmo por ser um bruto. Este céu não é o céu que a gente vê, é o céu místico dos crentes, portanto é maiúsculo. 172. Até que um dia resolveram suspendê-la porque, semana após semana, os exames que o Escha, o hematologista, lhe fazia, vírgula, cada vez eram piores. 173 e 174. Ou então as canções da banda dela, das Elas, ou canções do Cat Stevens, dos Carpenters, dos Beatles e do Elton John. 175. Foi um grande disparate ter colocado a extrema unção também para salvar uma pessoa. Não foi só a droga de Washington que se experimentou em nossa casa, tentou-se de tudo, desde bruxos até bioenergéticos, passando-se por tudo o que eram ritos religiosos, sem descurar a extrema unção. 176. Uma noite, enquanto a tia Inês ia tecendo o tapete que ela e as minhas irmãs cozeram durante aqueles meses de vigília, vírgula, e que ainda conservava como um tesouro, a Marta explicou-lhe que 177 e 178. O meu pai entregou aos netos esse imenso amor perdido e dedicou-lhes dias e noites inteiras. Escreveu-lhes poemas e artigos e definiu o seu amor por eles como sendo superior ao próprio amor, vírgula, em páginas tão exaltadas que quase raiavam a pirosice. 179. Por causa da inocência da Mariluz, que, embora já fosse uma senhora, com um filho às costas e tudo, ainda continuava a ser uma menina, vírgula, de 20 anos. Este aqui não é muito importante, não é? Erro da editora 11. Quando a Marta entrou em agonia, o meu pai reuniu todos os irmãos. 180. No dia da sua morte, no quarto, estavam além do meu pai e da minha mãe, a tia Inês, o Hernando Dario, o seu namorado carnal, que nesse dia tinha ido ao barbeiro, vírgula, e a Marta dizia sempre que os homens de cabelo recém-cortado davam má sorte, e o Dr. Jaime Borrero. 181. Já não havia nenhuma parte do seu corpo sem picadas. 2 pontos. Os glúteos, os braços, as coxas. Parte 7. 2 enterros. O relato de 2 enterros de pessoas muito próximas, o da irmã Marta e o do pai,
assassinado 15 anos depois da morte da sua irmã. Erros 182, 183, 184 e 185. No dia 29 de janeiro fui almoçar, como ia quase todos os domingos, com a minha mãe. Enquanto estávamos a comer a sopa em silêncio, ela deixou escapar esta frase. Parte 8. Anos de luta. Depois da morte da filha, o seu pai perdeu todo o medo no combate por justiça social a partir da universidade onde lecionava. 186 e 187. Luís Fernando Duque, um velho aluno do meu pai da mesma especialidade que ele, a saúde pública, e ex-amigo seu, vírgula, que, durante algum tempo, que se tornou num inimigo acérrimo e num adversário até ao limite do ódio. 188 e 189. A liberdade de cátedra acabou, vírgula, e o que os professores ensinavam nas suas cátedras era vigiado ideologicamente através de visitas periódicas, vírgula, e não anunciadas, vírgula, às aulas. 190. Foi uma longa luta que marcou o fim do governo de Misael Pastrana, vírgula, e houve uma altura em que parecia que o reitor levaria a melhor. 191. E a universidade perdeu o nível de outrora porque muitos professores mais bem formados academicamente preferiram sair e fundar universidades privadas, vírgula, ou vincular-se às já existentes, vírgula, a ter de suportar estes novos extremistas da pior esquerda próxima da violência. Parte 9. Acidentes de viação. Relata 2 acidentes graves, ambos por sua culpa. Um atropelamento a uma senhora e o outro quando conduzia com o pai ao lado, estando ele a dormir. 192, 193 e 194. Eu travei, vírgula, ou, melhor dizendo, pus um pé em cima do travão, os pneus começaram a chiar e o carro fartou-se de guinar para um lado e para o outro, vírgula, enquanto eu fazia o impossível para o desviar para o outro lado da estrada. 195. Eu, sem pensar, vírgula, ou, melhor dizendo, pensando no que estava a sentir. 196. Não sabíamos cozinhar, vírgula, e os poucos pequenos almoços que eu tentava fazer consistiam em pão duro e ovos chamuscados, e era por isso. 197. Um carocha vermelho no qual aprendi a desenvencilhar-me pelas intermináveis e caóticas avenidas do Distrito Federal, cujo trânsito é o mais infernal que existe à face da Terra, vírgula, e as distâncias as mais inverosímeis. 198. Ivan, que me abriu as portas para que eu lá passasse as manhãs, sozinho, em silêncio, na companhia dos seus milhares e milhares de livros, vírgula, e, à tarde, no minúsculo apartamento. 199. Só sei que por cima de nós vivia um diplomata francês que me ensinou a ouvir Jacques Brel, vírgula, e que, na azoteia do edifício, havia uns quartecos onde dormiam as criadas. Erro 200. Teresa, a rapariga que toda a vida trabalhou em nossa casa, vírgula, e que, ainda hoje, às quintas-feiras, apesar de estar reformada. 201. Com esta frase o autor demonstra que não sabe que todas as pessoas são importantes, que contavam com a presença de algumas pessoas importantes. 202. Pertenciam ao digníssimo Ateneu de Angangueu, que era para pessoas mais felizes que famosas, vírgula, e que não levavam tão a sério a sua vida e o seu ofício. 203. À noite, uma vez por semana, frequentava outro curso mais privado na Casa de Espanha, vírgula, com um grande professor centro-americano de quem nunca mais voltei a saber nada. 204. Passava os dias inteiros deitado na cama, vírgula, ou num divã, vírgula, a ler romances intermináveis e bebendo golinhos de vinho de Sauternes. 205.
Nada lhe parecia mais preocupante para a formação da minha personalidade e para o meu futuro que isso, vírgula. E, visto de fora, pelos olhos de um ganadeiro ativo e pragmático. 206. E outro estudante mestiço, muito inteligente, que andava a escrever um romance histórico, vírgula, cheio de poesia, vírgula, sobre os índios de Texcoco nos tempos da chegada de Hernán Cortés. 207. O carro rugia e tremia, a sua velha carroceria vibrava como um foguetão à beira de descolar, vírgula, e eu tinha a clara sensação de que nos íamos matar. 208. O meu pai acordou, sobressaltado pelo ruído e pela travagem, mantido no lugar com dificuldade pelo cinto de segurança, vírgula, e, sem dizer uma palavra, parte 10, direito e humano. O pai dele foi reformado compulsivamente devido ao ambiente hostil que se vivia, com assassinatos políticos, sendo ele um lutador pacifista a partir da universidade. Aqui falta um S. Erro 209. Em 1982, poucos meses depois de eu ter ido pela primeira vez viver para a Itália, vírgula, e pouco antes do meu pai fazer 61 anos, ele recebeu uma breve carta. Erros 210, 211 e 212. Erro da editora 12. Pois parecia impossível que a universidade onde estudara durante 7 anos, vírgula, e fora catedrático outros 25, vírgula, o atirasse para a rua, vírgula, como a um cão, vírgula, simplesmente por ter feito 60 anos, vírgula, e sem sequer lhe agradecer por um trabalho a que se dedicara a vida inteira. 213. O autor voltou a usar linguagem machista. É necessário ter-se conhecimento, sabedoria e bondade para ensinar outros homens. 214. Para ele, o ensino, que nada tinha que ver com a agonística do desporto, para ele, o ensino, que nada tinha a ver com a agonística do desporto. Isto é uma preferência minha. Erros 215 e 216. De facto, muitos estudantes protestaram contra a sua reforma compulsiva, vírgula, e a Sylvia Blair escreveu uma carta furibunda, vírgula, que distribuiu em milhares de cópias, assinada. 217. De manhã fazer enxertos, a experimentar cruzamentos, a arrancar ervas daninhas e a podar arbustos, vírgula, e, à tarde, a ler e ouvir música. Está ali um I a mais. 218. Nunca fui submisso, jamais me verguei, vírgula, a não ser perante as minhas rosas, vírgula, e apenas sujei as mãos com a terra do meu jardim. Erro de editora 13, Fisalis passa Fisalis. 219. Na prisão estudavam agentes do comportamento violento, mas também tentavam contribuir para que os tuberculosos não estivessem em sítios onde pudessem contagiar os outros reclusos, vírgula, ou controlar, através de programas alternativos. 220. O meu pai encarava com terror o avanço progressivo da nova epidemia que, no ano da sua morte, registrou taxas de homicídio mais altas do que as de um país em guerra, vírgula, e que, no início dos anos 90, 221. A única coisa que podia fazer era falar, escrever, denunciar, explicar como e onde se estava a produzir o massacre, vírgula, e exigir ao Estado que fizesse qualquer coisa para travar a epidemia. 222. Estão a decapitar os líderes populares dos bairros e das aldeias. 223. Em julho e agosto desse ano, já que entre julho e agosto não existe nada. Escreveu entre julho e agosto desse ano. 224.
um globo ocular rebentado por uma pancada, vários dedos decepados e um tiro numa orelha. 225. E a primeira coisa que viu foi a mão do filho sem um dedo. Erro da editora 14. Algumas notas que hoje em dia. Parte 11. Abrir gavetas. Em que mexeu nos pertences pessoais do pai após a sua morte, alguns de maior intimidade. 226. O meu pai confundiu essas verdades com o delírio de um louco esquizofrénico, vírgula, e o J foi levado numa camisa de forças para o manicômio de Belo. Erro da editora 15. Manual de tolerância em vez de manuel de tolerância. Parte 12. Como vem a morte. Relato comovente e angustiante do assassinato do pai. Momentos que o antecederam, como se deu e como a família viveu esse drama. Erro 227. Numa entrevista que lhe fizeram nessa mesma semana, perguntaram-lhe sobre a morte, vírgula, ou, melhor dizendo, sobre a possibilidade de o matarem. 228. Foi a primeira vez que vimos a piscina cheia, vírgula, e ficámos muito contentes a pensar no quanto nos divertiríamos nela dali para a frente. 229. Antes do meio-dia já estávamos outra vez em Medellín, vírgula, e a minha irmã trazia com ela 2 grandes melancias para oferecer ao meu pai. 230. A Mariluz não lhe quis dizer onde é que tinham construído a piscina, se na parte da frente ou nas traseiras da casa, vírgula, e, além disso, contou-lhe uma mentira inofensiva para que a surpresa ainda fosse maior. 231, na página seguinte. A minha mãe diz que ele, nesse dia, estava alterado, com um misto de raiva e de tristeza, vírgula, e quase à beira do desespero. 232, na rua Chile, ao lado da casa onde vivera Alberto Aguirre durante a juventude, vírgula, e onde continuava a viver o seu irmão. 233, à tarde regressou ao escritório, escreveu a sua coluna para o jornal, teve algumas reuniões com pessoas da sua campanha política, vírgula, e combinou com os da publicidade um encontro no Diretório Liberal ao fim do dia. 234. Antes de ir para o diretório, uma mulher da qual não sabemos o nome e que nunca mais voltámos a ver, vírgula, sugeriu ao meu pai que fosse até ao sindicato dos professores. 235. Eu voltara de Itália havia poucos meses, tinha 28 anos, mulher, uma filha que mal sabia andar e estava sem trabalho. Sem esta vírgula, parece que era a filha que não sabia andar. Uma filha que mal sabia andar e estava sem trabalho. 236 e 237, na outra página. Para me ir aguentando, trabalhava na empresa da minha mãe a escrever cartas, atas e circulares, vírgula, e a administrar edifícios, vírgula, enquanto arranjava qualquer coisa mais adequada àquilo que tinha estudado. Aqui é adequado. Qualquer coisa mais é outro erro dele. Mais adequado àquilo que tinha estudado. 238. Passado um segundo, vírgula, em que a sua cara se encheu de sombras, aqui já está bem, com um misto de tristeza e de assombro pelo fracasso. Opção da editora. Aqui esteve bem ao não seguir o novo acordo ortográfico. Escreveu para em vez de para. Erro do autor? A minha mãe está ao telefone a falar com uma amiga, a Glória Vilegas de Molina. Desliga precipitadamente e perguntam-me: mataram o pai? O Hector era o marido dela e pai do narrador. Portanto, a perguntar ao filho era mais lógico mataram o pai do que mataram o Hector. 239.
sei que lhe pego na mão e que lhe dou um beijo na cara, vírgula, e que essa cara ainda está quente. 240. A seguir chega o Carlos Gaviria com a cara desfigurada pela dor, vírgula, e eu grito-lhe que se vai embora, que se esconda. 241. Eu lembro-me de uma muito forte que me deu em Minneapolis, no Minnesota, quando tinha uns 26 anos, vírgula, e estive quase para pôr termo à vida. 242. Muitas vezes falámos da angústia do Carlos Castro Saavedra, do Manuel Mejia Valerro, do Rodrigo Arenas Betancourt, vírgula, e de tantos outros quase gênios que conhecemos pessoalmente. Erro da editora? Faz mais sentido. Há que não matar esses amores por coisas tão etéreas como a fama, a glória, o êxito. 243. A cada ano que passar, melhor. E quando chegares à minha idade ou à idade do teu avô, vírgula, e conseguires desfrutar das paisagens desta parcela de La Inês que vos penso deixar. Erros 244, 245 e 246. Os tristes assassinos que lhe roubaram a vida, vírgula, a ele, vírgula, e a nós por muitíssimos anos a felicidade e mesmo o juízo. 247. Estou a semear mais árvores de fruto além da torangeira, vírgula, de que espero possam desfrutar não só vocês e a Daniela, mas também os filhos da Daniela. Parte 13. O exílio dos amigos. Ele próprio foi ameaçado de morte e teve de se exilar, onde encontrou amigos do pai, também exilados. Erros 248 e 249. Mas ninguém o atende e, então, tira os sapatos esburacados, vírgula, para que vejam as suas meias rotas, vírgula, põe os pés na cadeira da frente, tira um jornal amarrotado dentro do bolso, do sobretudo, e começa a ler. 250. Este iluminado por Deus, com aspas porque é ironia. Ou então transcrevia o que o outro disse. Este iluminado por Deus. Erro de editora 16. Linha muito aberta. Parte 14. O esquecimento. 2 páginas e meia para concluir e se despedir, aludindo à morte que, com o tempo, tudo apaga. Erro 251. Estamos todos condenados ao pó e ao esquecimento, e as pessoas que evoquei neste livro ou já estão mortas, ou estão quase a morrer, vírgula, ou, quando muito, morrerão. 252. Novamente, linguagem machista do autor. E como nós, os homens, somos todos irmãos. Palavras do novo acordo ortográfico que prejudicaram este livro. Adoção, devia ser adoção, com P ou com acento. Orégão e órgão mantiveram os acentos. Afetadas, como aferir, devia ser afetadas ou afetadas. Afetados, a mesma coisa. Aspeto, devia ser aspecto ou aspecto. Atas, como atinar, devia ser atas ou atas. Ativa, como atinar, devia ser ativa ou ativa. Ativo, devia ser ativo ou ativo. Ativismo, devia ser ativismo ou ativismo. Ativistas, como atiradores, devia ser ativistas ou ativistas. Ato, como atol, devia ser ato ou ato. Autoestima, confuso, devia ser com hífen, autoestima. Autoestrada, confuso, devia ser autoestrada. Ação, como acionar, devia ser ação ou ação. Mais uma vez, orégão e órgão mantiveram os acentos. Ações, devia ser ações ou ações. Camisa de forças,
devia ser, é um objeto só, devia ser camisa de forças e não uma camisa de forças. Caracoisitos, devia ser caracóisitos. Casa de banho, já era um problema antes do acordo, devia ser casa de banho, que é um local único e não só para banhos. Concessões, devia ser concessões ou concessões. Contraindicada, devia ser contraindicada. Deseção, como decepar, devia ser deseção ou deseção. Direção, devia ser direção ou direção. Espetáculo, a palavra mais horrível do novo acordo. Espetáculo, como espetar, devia ser espetáculo ou espetáculo. Exceção, devia ser exceção ou exceção. Fator, como valor, devia ser fator ou fator. Fatores, como valores, devia ser fatores ou fatores. Fatura, como fazer, devia ser fatura ou fatura. Fim de semana, devia designar só 2 dias, devia ter hífenes, fim de semana. Há de, onde, hei de, também é mais simples com hífen para a leitura. Impúdico, já era um problema antes do acordo, devia levar acento, impúdico. Inativas, como inalar, devia ser inativa ou inativa. Injeção, como ingerir, devia ser injeção ou injeção. Injeções, devia ser injeções ou injeções. Intrauterina, devia ser intrauterina. Lecionava, como lenhoso, devia ser lecionava ou lecionava. Para-brisas, devia ser para-brisas. Não é para as brisas, é para parar as brisas. Noturno, como soturno, devia ser noturno ou noturno. Papa, devia ser papa, com maiúscula. Para-choques, devia ser para-choques. Para-estatais, confuso, para-estatais. Pera, devia ser pera. Pôr do sol, o astro, e não a luz do sol. Retidão, como retina, devia ser retidão ou retidão. Seletivos, como selenita, devia ser seletivos ou seletivos. Suscetível, como suceder, devia ser suscetível ou suscetível. Tabloide, devia ser tabloide. Teto, como teta, devia ser teto ou teto. Tetos, como tetas, devia ser tetos ou tetos. Tifoide, como devia ser tifoide. E verão, devia ser verão, a estação verão com maiúscula. Obrigado a quem conseguiu chegar até aqui. Então, até o próximo vídeo.